Era uma manhã de agosto de 2016, quando os caçadores João Silva e Marcelo Santos desceram pela trilha íngreme que levava ao antigo poço artesiano abandonado na Serra do Cipó, em Minas Gerais. O que começou como uma caçada rotineira de pacas se tornaria a descoberta que finalmente resolveria um dos mistérios mais perturbadores do estado: o desaparecimento de 3 jovens em um acampamento escolar 15 anos antes. João, um homem de 52 anos que conhecia cada centímetro daquela serra há 3 décadas, foi o primeiro a notar algo estranho no fundo do poço seco. "Marcelo", gritou para seu companheiro, "tem algo esquisito aqui embaixo. Parece osso." Marcelo, de 48 anos e também caçador experiente, desceu cuidadosamente com uma corda improvisada. O que encontrou no fundo do poço de 6 metros de profundidade fez seu estômago revirar. Fragmentos ósseos humanos espalhados entre destroços que pareciam pertencer a uma barraca de camping e objetos pessoais que haviam resistido ao tempo. "João!" gritou Marcelo de dentro do poço, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. "Isso aqui não são ossos de animal. E tem coisas de acampamento. Acho que a gente encontrou alguma coisa muito séria." Em 2 horas, a Polícia Civil de Minas Gerais havia isolado toda a área. O delegado Roberto Mendes, veterano de 25 anos na investigação criminal, chegou ao local já suspeitando da importância do achado. A região da Serra do Cipó era conhecida por um caso que havia marcado sua carreira no início dos anos 2000. "Esse poço fica a quanto de distância do antigo Camping Aventura?" perguntou o delegado aos caçadores. "Uns 3 quilômetros, delegado", respondeu João, "seguindo pela trilha antiga que ninguém mais usa." O delegado Mendes sentiu um arrepio. O Camping Aventura era onde 3 estudantes universitários de Belo Horizonte haviam desaparecido sem deixar rastro em março de 2001, durante um acampamento de final de semana organizado pela faculdade. Era o caso mais misterioso e frustrante de sua carreira, que permanecera sem solução por 15 anos. Mas para entender a magnitude dessa descoberta, é preciso voltar àquele final de semana trágico de março de 2001, quando 3 jovens, cheios de vida e sonhos, partiram para o que deveria ser uma aventura inesquecível na natureza mineira. O fim de semana, de 24 a 25 de março de 2001, amanheceu claro e ensolarado na Serra do Cipó. Era o outono mineiro em sua forma mais bela, com temperaturas amenas durante o dia e frescor agradável à noite. O clima perfeito para o acampamento que a Universidade Federal de Minas Gerais havia organizado para os estudantes do curso de Biologia. O Camping Aventura, localizado no coração da serra, era um destino popular para grupos universitários. Oferecia estrutura básica, mas adequada: banheiros, chuveiros, área para fogueira e trilhas bem sinalizadas para caminhadas diurnas. O proprietário, seu Antônio Ferreira, um homem de 60 anos que conhecia a região como a palma da mão, sempre alertava os campistas sobre as regras básicas de segurança. "Nunca saiam das trilhas principais", dizia seu Antônio durante a orientação obrigatória. "A serra é linda, mas pode ser perigosa para quem não conhece. Tem muitos precipícios, poços antigos de mineração e é fácil se perder quando a neblina desce." Entre os 23 estudantes que participaram do acampamento estavam 3 amigos inseparáveis do 3º ano: Lucas Henrique Santos, de 21 anos, Paula Regina Silva, de 20 anos, e Rafael Augusto Lima, de 22 anos. Os 3 eram conhecidos na universidade não apenas por suas excelentes notas, mas também por sua paixão por aventuras ao ar livre e fotografia da natureza. Lucas, um jovem alto e atlético de Contagem, era o líder natural do grupo.
Capitão do time de montanhismo da universidade, ele tinha experiência em trilhas e acampamentos. Seus pais, Maria e José Santos, sempre se orgulharam da maturidade e responsabilidade do filho mais velho. O Lucas sempre foi cuidadoso, lembrava Maria Santos anos depois. Ele planejava tudo nos mínimos detalhes, levava mapas, bússola, kit de primeiros socorros. Nunca saía para uma aventura sem estar preparado. Paula, uma jovem de cabelos castanhos e sorriso contagiante, era estudante dedicada e fotógrafa amadora talentosa. Filha única de um casal de professores de Belo Horizonte, ela sonhava em se tornar bióloga marinha e viajar o mundo documentando a vida aquática. Sua máquina fotográfica, uma Canon analógica que havia ganhado de presente de formatura do ensino médio, era sua companheira inseparável. A Paula via beleza em tudo, contou sua mãe, professora Silvia Silva, em entrevista anos depois. Ela conseguia passar horas observando uma borboleta ou o movimento das nuvens. Dizia que a natureza era o livro mais importante que uma bióloga poderia estudar. Rafael, o mais extrovertido dos três, era conhecido por seu humor contagiante e sua habilidade em fazer amigos rapidamente. Vindo de uma família humilde de Vespasiano, ele trabalhava meio período em uma loja de equipamentos esportivos para custear os estudos. Seu sonho era se tornar pesquisador e ajudar na conservação do Cerrado Mineiro. O Rafael iluminava qualquer ambiente, lembrava seu pai, o mecânico Augusto Lima. Era o tipo de pessoa que fazia todo mundo rir, mas que levava os estudos muito a sério. Dizia que ia usar a biologia para salvar o mundo. O trio chegou ao Camping Aventura na tarde de sábado, 24 de março, junto com os outros estudantes. Montaram suas barracas em uma área próxima ao centro do camping, participaram das atividades organizadas pelos professores e passaram a noite conversando ao redor da fogueira com os colegas. Na manhã de domingo, 25 de março, os três acordaram cedo e anunciaram que fariam uma caminhada fotográfica pelas trilhas antes do horário de saída do grupo, marcado para as 14 horas. "Vamos na trilha da Cachoeira do Véu", disse Lucas ao professor responsável, Dr. Marcos Oliveira. "Queremos fotografar as bromélias que crescem nas pedras molhadas. A Paula está fazendo um projeto sobre epífitas." O Dr. Oliveira, que conhecia bem os três estudantes e confiava em sua experiência, autorizou a caminhada com algumas recomendações. "Levem água suficiente, voltem até às 13 horas para almoçarmos juntos e não se desviem da trilha principal", orientou o professor. "Se houver qualquer problema, vocês têm o apito de emergência?" "Claro, professor", respondeu Paula, mostrando o apito amarelo que sempre carregava na mochila. "E o Lucas tem GPS." Era 8h30 da manhã quando Lucas, Paula e Rafael partiram pela trilha que levava à Cachoeira do Véu, uma formação rochosa localizada a cerca de 2 quilômetros do camping. Vários colegas os viram partir, carregando mochilas com água, lanches, equipamento fotográfico e material de coleta para estudo. "Tchau, pessoal! Vamos trazer fotos incríveis!" gritou Rafael, acenando animadamente enquanto os três desapareciam na vegetação densa da serra. Foi a última vez que alguém os viu vivos. Às 13 horas, quando os três não retornaram para o almoço, o Dr. Oliveira começou a se preocupar. Lucas era conhecido por sua pontualidade e 13 horas havia sido o horário combinado. Às 13h30, o professor decidiu organizar um grupo de busca com alguns estudantes para procurar os três na trilha da Cachoeira do Véu. "Vamos até a cachoeira", disse o Dr. Oliveira aos outros estudantes. "Eles podem ter perdido a noção do tempo fotografando ou alguém pode ter se machucado." O grupo de busca, composto pelo professor e 6 estudantes, seguiu a trilha principal até a Cachoeira do Véu. A caminhada normalmente levava 45 minutos, mas eles fizeram o percurso em 30 minutos, gritando os nomes dos 3 amigos durante todo o trajeto. "Lucas! Paula! Rafael!"
Ecoavam suas vozes pela serra. Quando chegaram à cachoeira, encontraram o local completamente vazio. Não havia sinais dos 3 estudantes, nem equipamentos, nem marcas de que alguém tivesse estado ali recentemente. Eles definitivamente passaram por aqui, observou Camila, uma colega que conhecia bem os hábitos fotográficos de Paula. Olhem essas bromélias. A Paula ia pirar com essas formações. Mas não tem nenhuma marca de que pararam para fotografar. O grupo vasculhou toda a área ao redor da cachoeira, procurando por trilhas secundárias ou sinais de que os 3 tivessem se desviado do caminho principal. Não encontraram nada. Às 15 horas, já com quase 2 horas de atraso no cronograma de retorno, o Dr. Oliveira tomou a decisão de cancelar a volta do grupo e contactar as autoridades. Alguma coisa aconteceu, disse ele a seu Antônio. Lucas, Paula e Rafael são muito responsáveis. Eles nunca ficariam desaparecidos sem avisar, especialmente sabendo que temos horário para voltar. Seu Antônio, que havia conduzido centenas de grupos pela serra durante décadas, compartilhava da preocupação do professor. Conhecia os perigos da região e sabia que mesmo montanhistas experientes poderiam ter acidentes. Vou chamar o corpo de bombeiros, disse seu Antônio, e vou contactar os guias locais. Se eles se perderam ou se machucaram, quanto mais cedo começarmos a procurar, melhor. Às 16 horas, a primeira equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao Camping Aventura. O sargento Carlos Mendonça, especialista em resgates em montanha, imediatamente organizou uma operação de busca sistemática. Vamos dividir em 3 grupos, explicou o sargento aos voluntários. Um grupo refaz a trilha da Cachoeira do Véu com mais cuidado, procurando por sinais que podem ter passado despercebidos. Outro grupo vai pelas trilhas adjacentes. O terceiro vai verificar os pontos perigosos conhecidos da região, precipícios, poços, cavernas. Durante as seguintes 48 horas, mais de 100 pessoas participaram das buscas. Bombeiros, policiais militares, guias locais, voluntários da região e familiares que viajaram de Belo Horizonte. Helicópteros sobrevoaram toda a serra, cães farejadores percorreram as trilhas e mergulhadores verificaram todas as lagoas e cachoeiras da área. Nunca vi uma operação de busca tão intensa na serra, lembrava seu Antônio anos depois. Parecia que a serra estava tomada por pessoas procurando, mas era como se os 3 tivessem simplesmente desaparecido no ar. O ponto mais angustiante da busca foi quando encontraram pegadas que pareciam corresponder aos sapatos dos 3 jovens na trilha principal, mas que simplesmente cessavam em um ponto específico, como se eles tivessem parado de caminhar e desaparecido. As pegadas iam claramente em direção à cachoeira, relatou o perito em rastros João Batista. 3 pares distintos. Um de tênis esportivo masculino número 42, um de bota de trilha feminina número 36 e outro de tênis esportivo masculino número 40. Correspondem perfeitamente às descrições do calçado que usavam. Mas em determinado ponto da trilha, aproximadamente a 800 metros da cachoeira, as pegadas simplesmente param. O solo continuava apropriado para marcas, mas não havia mais rastros. É como se eles tivessem sido levantados do chão. A família Santos chegou na manhã de segunda-feira, 26 de março, desesperada por notícias. Meu filho não some assim, dizia Maria Santos, chorando enquanto caminhava pelas trilhas gritando o nome de Lucas. Ele sempre avisa onde está, sempre cumpre horários. Alguma coisa terrível aconteceu. José Santos, pai de Lucas, juntou-se aos grupos de busca com uma determinação que impressionou os bombeiros. Apesar de não ter experiência em montanha, ele percorreu cada trilha, vasculhou cada grota, explorou cada possibilidade. Vou encontrar meu filho, repetia incansavelmente. Vou encontrar os 3. Eles estão em algum lugar aqui na serra. A família Silva chegou na terça-feira.
A professora Silvia e seu marido, o também professor Roberto Silva, trouxeram ampliações de todas as fotos que Paula havia tirado em acampamentos anteriores, esperando que pudessem fornecer pistas sobre locais que ela gostava de fotografar. A Paula tem um olho especial para lugares únicos, explicou Silvia aos investigadores. Ela sempre encontra ângulos e formações que outros não percebem. Talvez tenha visto algo especial e tenha convencido os meninos a sair da trilha. Os pais de Rafael, Augusto e Carmen Lima chegaram na quarta-feira em um ônibus da empresa onde Augusto trabalhava. Colegas haviam feito uma vaquinha para custear a viagem da família humilde. Meu filho é corajoso demais às vezes, confessou Carmen aos bombeiros. Se alguém propusesse uma aventura, ele toparia na hora, mas ele não é irresponsável. Se aconteceu alguma coisa, foi acidente. Durante a primeira semana de buscas, investigadores vasculharam uma área de 50 quilômetros quadrados ao redor do camping. Encontraram algumas pegadas isoladas, um pedaço de plástico que poderia ter vindo de uma embalagem de lanche e marcas em árvores que poderiam ter sido feitas por humanos, mas nada conclusivo. O delegado Roberto Mendes, que assumiu o caso no terceiro dia de buscas, começou a considerar possibilidades além de acidente ou se perder na mata. 3 pessoas experientes não desaparecem simultaneamente sem deixar rastro, disse o delegado à imprensa. Estamos investigando todas as possibilidades, incluindo a hipótese de crime. A investigação expandiu para examinar todos que estiveram na serra naquele fim de semana. Outros campistas, funcionários locais, guias turísticos, moradores da região, todos foram entrevistados detalhadamente. Havia outras pessoas acampando naquele fim de semana? Perguntou o delegado a seu Antônio. Sim, respondeu o proprietário do camping. Tinha um grupo de escoteiros de Contagem, uma família de São Paulo com 2 crianças e 3 homens que disseram que vinham pescar. 3 homens pescando? Me fale sobre eles. Chegaram na sexta à noite, saíram na segunda bem cedo. Não conversaram muito com ninguém. Disseram que vinham pescar nas lagoas da Serra Alta. O senhor tem os dados deles? Registros? Seu Antônio revirou seus arquivos e encontrou uma ficha preenchida à mão. José da Silva, Marcos Santos, Paulo Oliveira, todos de Belo Horizonte, com um endereço que posteriormente se descobriu ser falso. Eles pagaram como? Dinheiro. Não quiseram recibo. Essa pista dos 3 pescadores misteriosos se tornou a principal linha de investigação do delegado Mendes. Homens que davam nomes falsos, pagavam em dinheiro e desapareceram logo após o sumiço dos estudantes eram altamente suspeitos. Mas apesar de meses de investigação, nunca foi possível identificar quem eram realmente esses 3 homens. As descrições físicas fornecidas por seu Antônio eram vagas, não havia fotos e nenhuma outra testemunha se lembrava deles claramente. Enquanto isso, as buscas na serra continuaram por 3 semanas, envolvendo centenas de voluntários e tecnologia cada vez mais sofisticada. Cães de diferentes especialidades, equipamentos de detecção de metais, sonares para lagos mais profundos e até mesmo um grupo de espeleólogos que explorou todas as cavernas conhecidas da região. Exploramos cada metro quadrado de mata num raio de 10 quilômetros, relatou o capitão dos bombeiros, Luiz Fernando. Verificamos todas as quedas d'água, todos os afloramentos rochosos, todas as grutas e fendas, não encontramos absolutamente nada. A única descoberta significativa foi feita na segunda semana. Uma pequena trilha não oficial que saía da trilha principal cerca de 600 metros antes da Cachoeira do Véu. Era uma passagem estreita, quase invisível, que levava na direção de uma área montanhosa mais remota. Essa trilha não está nos nossos mapas, observou o guia local Benedito Alves.
É muito antiga, provavelmente feita por caçadores ou mineradores décadas atrás. Leva para uma região bem difícil, cheia de precipícios e poços de mineração abandonados. É possível que os três tenham seguido por essa trilha? Perguntou o delegado. É possível, respondeu Benedito, se eles viram alguma coisa interessante para fotografar ou se alguém os convenceu a sair da trilha principal. Grupos de busca percorreram exaustivamente essa trilha secundária e toda a região para onde ela levava. Encontraram vários poços antigos de mineração, alguns com água, outros secos, mas todos foram minuciosamente verificados. Descemos em todos os poços acessíveis, relatou o mergulhador especializado Pedro Nascimento. Alguns têm 15, 20 metros de profundidade. Verificamos com equipamento subaquático, com cordas, com detectores. Nada. Um dos poços verificados nessa operação foi exatamente aquele onde, 15 anos depois, os caçadores João e Marcelo encontrariam os restos mortais dos três jovens. Lembro claramente desse poço, disse Pedro Nascimento quando soube da descoberta em 2016. Desci lá com corda e lanterna. Estava seco, tinha uns 4 metros de profundidade na época, e não vi nada suspeito. Só pedras e terra no fundo. O que Pedro não sabia era que os restos estavam enterrados sob uma camada de pedras e sedimentos que havia se acumulado ao longo dos 15 anos, tornando-os invisíveis para quem olhava de cima. Após 6 semanas de buscas intensivas, as autoridades foram forçadas a reduzir as operações. As famílias dos 3 jovens se recusaram a aceitar que a busca fosse suspensa. Eles estão em algum lugar nessa serra, insistia Maria Santos. Não vou parar de procurar até encontrar meu filho. E pode ser que estejam feridos, escondidos em alguma gruta, esperava a professora Silvia Silva. A Paula é inteligente. Se estivesse presa em algum lugar, encontraria uma forma de sobreviver. Meu filho não desiste fácil, afirmava Augusto Lima. Se estiver vivo, vai dar um jeito de voltar para casa. As famílias organizaram buscas independentes todos os fins de semana durante os 6 meses seguintes. Contrataram um investigador particular. Consultaram videntes, ofereceram recompensas por informações. Cartazes com as fotos dos 3 jovens foram espalhados por toda a região da Serra do Cipó e arredores. Procuram-se Lucas Santos, Paula Silva, Rafael Lima, desaparecidos em 25/03/2001, na Serra do Cipó. Recompensa: R$ 10.000 por informações que levem ao paradeiro. Mas apesar de centenas de ligações e supostos avistamentos, nenhuma pista levou a descobertas concretas. Pessoas afirmavam ter visto os 3 em cidades distantes. Outros diziam ter ouvido gritos na serra. Alguns até alegavam ter sonhado com o local onde estariam. Todas as pistas foram investigadas e se mostraram falsas. O caso dos 3 jovens desaparecidos se tornou lenda local na Serra do Cipó. Guias turísticos contavam a história para visitantes. Moradores da região desenvolveram teorias próprias sobre o que havia acontecido, e o mistério se tornou parte do folclore da serra. Algumas teorias eram plausíveis. Os 3 haviam caído em algum poço profundo e escondido, foram atacados por onças. Embora não houvesse registros de ataques na região, se perderam e morreram de fome em algum local inacessível. Outras teorias eram mais fantasiosas. Haviam sido abduzidos por extraterrestres. A Serra do Cipó tinha fama de avistamentos de OVNIs. Encontraram uma passagem para uma dimensão paralela, ou foram levados pela mula sem cabeça, que supostamente assombrava a serra. Mas a teoria que mais incomodava o delegado Mendes era a mais sinistra. Os 3 haviam sido sequestrados e mortos pelos misteriosos pescadores que estavam no camping naquele fim de semana. Nunca consegui tirar esses 3 homens da cabeça, confessou o delegado anos depois.
Homens que usam nomes falsos e desaparecem logo após um crime não fazem isso por coincidência. Mas sem identificá-los, não havia como investigar essa linha. Com o passar dos anos, o caso gradualmente saiu das manchetes. As famílias nunca pararam de esperar, mas a sociedade seguiu em frente. Novos mistérios surgiram, outras tragédias ocuparam a atenção pública e o desaparecimento de Lucas, Paula e Rafael se tornou mais uma história triste, arquivada nos anais da Polícia Civil Mineira. O delegado Mendes, que havia prometido às famílias que nunca desistiria do caso, foi transferido para outra delegacia em 2005, mas manteve uma cópia de todos os arquivos em casa. Periodicamente, retomava a investigação, reentrevistava testemunhas, revisava evidências, sempre esperando encontrar algo que tivesse passado despercebido. Era o caso que me consumia, admitiu o delegado. Eu sonhava com aqueles 3 jovens, via suas fotos todos os dias, prometera às famílias que ia resolver o mistério e me sentia um fracasso por não conseguir. Maria Santos desenvolveu depressão severa e nunca mais foi a mesma. José Santos se tornou obcecado pelas buscas, gastando todas as economias da família em investigadores particulares e expedições à serra. O casamento não resistiu ao estresse e eles se divorciaram em 2007. A professora Silvia Silva pediu transferência da escola onde trabalhava porque não conseguia parar de chorar durante as aulas ao lembrar da filha. Roberto Silva mergulhou no trabalho como forma de lidar com a dor, mas a casa do casal se tornou um mausoléu informal de Paula, com fotos dela em cada canto. Augusto e Carmen Lima se mudaram de Vespasiano para uma cidade pequena do interior, onde ninguém conhecia a história de Rafael. Augusto nunca mais falou sobre o filho desaparecido, e Carmen desenvolveu uma fé religiosa fervorosa, acreditando que um dia Deus revelaria a verdade. Então, numa manhã ensolarada de agosto de 2016, 15 anos depois do desaparecimento, João Silva desceu naquele poço seco, seguindo rastros de uma paca, e fez a descoberta que mudaria tudo. "Delegado", disse João no telefone para Roberto Mendes, que havia sido contactado pelos investigadores atuais. "Acho que a gente encontrou os 3 estudantes." O delegado Mendes, agora com 58 anos e trabalhando em Belo Horizonte, largou tudo e dirigiu imediatamente para a Serra do Cipó. 15 anos depois, finalmente teria respostas para as famílias que nunca haviam parado de esperar. Mas as respostas que encontraria no fundo daquele poço revelariam uma verdade mais perturbadora do que qualquer das teorias que haviam circulado durante 10 anos. A verdade sobre o que realmente aconteceu com Lucas, Paula e Rafael naquele domingo de março de 2001 estava enterrada junto com seus ossos, esperando para ser descoberta. O Instituto Médico Legal de Belo Horizonte nunca havia recebido evidências de um caso tão antigo em condições tão peculiares. Quando os restos mortais chegaram do poço da Serra do Cipó naquela tarde de agosto de 2016, a doutora Fernanda Almeida, perita criminal com 18 anos de experiência, sabia imediatamente que estava diante de algo extraordinário. 15 anos enterrados em um poço seco na serra, murmurou a doutora Almeida enquanto organizava cuidadosamente os fragmentos ósseos sobre a mesa de análise. As condições de preservação são muito melhores do que eu esperava. O ambiente seco e protegido do poço havia criado uma espécie de cápsula do tempo. Os ossos estavam descoloridos e fragmentados, mas mantinham características identificáveis. Mais importante ainda, objetos pessoais encontrados junto aos restos haviam sobrevivido de forma surpreendente. Entre os itens recuperados estava uma máquina fotográfica Canon analógica em estojo de couro, uma carteira masculina com documentos ainda legíveis, um relógio digital, fragmentos de roupas e o que parecia ser equipamentos de camping,
pedaços de barraca, uma lanterna quebrada e restos de uma mochila. "Delegado Mendes", disse a doutora Almeida, quando o investigador chegou ao IML na manhã seguinte, "posso confirmar que temos restos de 3 indivíduos diferentes, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, todos entre 20 e 25 anos na época da morte." O delegado Roberto Mendes, que havia dirigido toda a noite de Belo Horizonte até a Serra e depois para o IML sem parar para dormir, sentiu um misto de alívio e apreensão. Finalmente, tinha corpos, mas agora precisava descobrir como haviam parado naquele poço. "Doutora, é possível determinar a causa da morte?" "Ainda estou analisando", respondeu a perita, "mas já posso adiantar algumas observações importantes. Primeiro, pelos objetos pessoais encontrados. Quase certamente são Lucas Santos, Paula Silva e Rafael Lima. A doutora Almeida mostrou uma carteira de couro marrom ressecada, mas ainda intacta. Dentro, um RG de Lucas Henrique Santos era claramente visível, assim como cartões estudantis da UFMG e uma foto 3x4 que correspondia exatamente às fotos do jovem desaparecido. A máquina fotográfica tem uma etiqueta com o nome Paula Regina Silva, continuou a perita, e encontramos fragmentos de uma carteira estudantil com o nome Rafael Augusto Lima. E sobre a causa da morte? A doutora Almeida hesitou antes de responder. "Delegado, existe evidência de trauma contuso em pelo menos 2 dos crânios. Fraturas que não são consistentes com quedas acidentais ou decomposição natural." O delegado Mendes sentiu o estômago revirar. Depois de 15 anos imaginando todas as possibilidades, a mais sinistra estava se confirmando. Trauma contuso significa que foram agredidos com objetos pesados. Pedras, barras de ferro, qualquer coisa que pudesse causar esse tipo de fratura. "Delegado, isso não foi acidente. Estamos falando de homicídio." A confirmação oficial chegou 3 dias depois, quando a análise forense completa foi concluída. O laudo da doutora Almeida era devastadoramente claro. Causa da morte: trauma crânioencefálico severo por ação contundente. Vítimas: 3 indivíduos jovens, identificados como Lucas Henrique Santos, Paula Regina Silva e Rafael Augusto Lima. Tempo estimado de morte: entre 14 e 16 anos. Circunstâncias: homicídio múltiplo. O delegado Mendes convocou uma coletiva de imprensa para anunciar oficialmente a reabertura do caso que havia assombrado Minas Gerais durante uma década e meia. "Após 15 anos de mistério", declarou o delegado para as câmeras, "podemos confirmar que Lucas Santos, Paula Silva e Rafael Lima foram vítimas de homicídio. Seus corpos foram encontrados em um poço na Serra do Cipó, e todas as evidências indicam que foram mortos no dia de seu desaparecimento, 25 de março de 2001. A notícia explodiu na mídia nacional. O caso que havia fascinado e perturbado o Brasil durante anos estava de volta às manchetes, mas agora com a certeza terrível de que os 3 jovens haviam sido assassinados. As famílias, que durante 15 anos haviam oscilado entre esperança e desespero, finalmente tinham respostas, mas não as respostas que queriam. Maria Santos, agora com 58 anos e trabalhando como faxineira para sobreviver após o divórcio, recebeu a notícia em sua casa simples nos arredores de Contagem. "Eu sempre soube que algo terrível tinha acontecido", disse ela através das lágrimas. "Meu Lucas nunca teria desaparecido assim. Alguém machucou meu menino." José Santos, que havia se tornado um homem amargurado e solitário após anos de buscas infrutíferas, reagiu com uma mistura de dor e raiva. 15 anos, repetia para quem quisesse ouvir. 15 anos sabendo que meu filho estava morto enquanto eu gastei tudo que tinha procurando por ele. Alguém vai pagar por isso.
A professora Silvia Silva, que nunca havia conseguido se recuperar completamente da perda da filha, desabou ao receber a ligação da polícia. Minha Paula, minha menina, por que alguém faria isso com ela? Ela só queria fotografar a natureza. Roberto Silva, marido de Silvia, assumiu a missão de representar a família nas investigações. Queremos justiça, declarou ele firmemente. 15 anos atrás, alguém tirou a vida da nossa filha e dos amigos dela. Não importa quanto tempo passou, queremos que os assassinos paguem. Augusto e Carmen Lima, que haviam tentado reconstruir suas vidas em uma cidade pequena do interior, foram devastados pela confirmação de suas piores suspeitas. Meu filho era um menino bom, chorava Carmen. Nunca machucou ninguém. Por que alguém faria isso com ele? Com a confirmação de homicídio, o delegado Mendes recebeu autorização para formar uma força-tarefa especial para investigar o caso. 15 anos depois, tecnologias forenses muito mais avançadas estavam disponíveis e evidências que poderiam ter passado despercebidas em 2001 agora podiam ser analisadas com precisão científica. Vamos começar do zero, anunciou o delegado à sua equipe. Tudo o que sabemos sobre este caso precisa ser reexaminado com olhos de 2016. DNA, análise de fibras, datação precisa, reconstrução digital. Vamos usar todas as ferramentas disponíveis. A primeira descoberta importante veio da análise dos objetos pessoais encontrados no poço. A máquina fotográfica de Paula, protegida por seu estojo de couro, ainda continha um filme parcialmente preservado. É quase um milagre, explicou o técnico em fotografia forense Carlos Ribeiro. O ambiente seco do poço e o estojo de couro protegeram o filme da umidade. Conseguimos recuperar algumas imagens, embora danificadas. Das 36 exposições do filme, apenas 8 produziram imagens identificáveis, mas essas 8 fotos contavam uma história que mudaria completamente a compreensão do caso. As primeiras 4 fotos mostravam os 3 amigos na manhã do desaparecimento. Lucas ajustando equipamentos, Rafael fazendo poses engraçadas, Paula sorrindo para a câmera. Eram imagens alegres de jovens em uma aventura na natureza. A 5ª foto mostrava uma trilha estreita que não estava nos mapas oficiais da serra, a mesma trilha secundária que os bombeiros haviam encontrado durante as buscas de 2001. A 6ª foto era perturbadora. Mostrava 3 homens ao longe, observando o grupo. A qualidade da imagem estava comprometida pelo tempo, mas era possível distinguir 3 figuras masculinas paradas entre as árvores, claramente focalizando os jovens. A 7ª foto estava muito danificada, mas parecia mostrar uma discussão ou confronto. A 8ª e última foto estava quase completamente deteriorada, mas análises especializadas revelaram o que pareciam ser mãos levantadas em gesto de defesa. Essas fotos confirmam nossa teoria principal, disse o delegado Mendes, analisando as imagens. Paula estava fotografando quando perceberam que estavam sendo seguidos. A sequência sugere que houve um confronto. A análise técnica das fotos revelou algo ainda mais importante. O registro de data e hora da máquina mostrava que as últimas imagens foram tiradas às 10h47 da manhã de 25 de março de 2001, pouco mais de 2 horas depois que os 3 haviam saído do camping. Isso significa que o crime aconteceu bem cedo na manhã, concluiu o delegado, e relativamente próximo ao camping, na trilha secundária que leva para a região do poço. Com essas novas evidências, a equipe decidiu retornar à Serra do Cipó para uma análise forense completa da trilha secundária e da área ao redor do poço onde os corpos foram encontrados. Usando detectores de metal de última geração e técnicas de arqueologia forense, a equipe começou uma busca sistemática por evidências que poderiam ter sido perdidas nas buscas de 2001. E logo encontraram algo extraordinário.
A 200 metros do poço, enterrado sob 15 anos de folhas e sedimentos, o detector de metais sinalizou algo significativo. Escavando cuidadosamente, os peritos encontraram uma faca de caça com cabo de madeira, enferrujada, mas ainda identificável. "Temos uma possível arma do crime", anunciou o perito João Carlos, especialista em armas brancas. A lâmina tem 15 centímetros, compatível com os ferimentos encontrados em um dos esqueletos. Mais importante ainda, análises de DNA realizadas na faca revelaram traços de sangue de pelo menos 2 das vítimas, misturados com material genético de uma quarta pessoa, presumivelmente o assassino. "Finalmente temos DNA do perpetrador", disse a doutora Almeida com satisfação. 15 anos depois, mas temos. O perfil genético foi imediatamente inserido no Banco de Dados Nacional de DNA Criminal. Para surpresa de todos, houve uma correspondência parcial com um homem chamado José Antônio Ferreira, de 58 anos, com histórico de violência doméstica e porte ilegal de armas. Mas quando a polícia foi procurar José Antônio Ferreira no endereço registrado em Contagem, descobriram que ele havia morrido 3 anos antes, em 2013, vítima de um acidente de motocicleta. "Mais uma vez chegamos a um beco sem saída", lamentou o delegado Mendes. "Temos o DNA do assassino, mas o assassino está morto." No entanto, a investigação do passado de José Antônio Ferreira revelou informações cruciais. Registros policiais mostravam que ele havia sido preso em 1999 por agressão e posse ilegal de armas, sempre em companhia de 2 outros homens, Marcos Vieira Santos e Paulo Roberto Oliveira. "Marcos Santos e Paulo Oliveira", repetiu o delegado, consultando os arquivos antigos do caso. 2 dos nomes falsos usados pelos pescadores misteriosos no camping em 2001. A equipe rapidamente localizou Marcos Vieira Santos, de 54 anos, trabalhando como segurança em um shopping de Belo Horizonte. Quando confrontado com as evidências, Marcos inicialmente negou qualquer envolvimento, mas a pressão da investigação e a perspectiva de prisão o fizeram desabar. "Foi o José Antônio que teve a ideia", confessou Marcos durante o interrogatório. "Ele viu os 3 jovens no camping e disse que pareciam ter dinheiro, equipamentos caros. Disse que seria fácil roubar eles na trilha." "E você concordou?" "Eu estava desempregado, precisando de dinheiro", respondeu Marcos, chorando. "O José Antônio disse que seria só um assalto simples, pegar as coisas e deixar eles amarrados em algum lugar. Mas não foi isso que aconteceu." "Não", admitiu Marcos. "Quando a gente alcançou eles na trilha, o menino alto tentou reagir. Tinha uma faca, tentou se defender. O José Antônio ficou nervoso e..." Marcos parou de falar, soluçando. "E o que, Marcos?" "E começou a bater neles com uma pedra. Eu gritei para ele parar, mas ele não parava. Disse que eles tinham visto nossos rostos, que iam nos denunciar. E vocês mataram os 3. "O José Antônio matou", insistiu Marcos. "Eu e o Paulo só assistimos apavorados. Depois ele disse que a gente tinha que ajudar a esconder os corpos, senão a gente também seria preso." "Como levaram os corpos até o poço?" "A gente conhecia a serra, sabia dos poços antigos. Carregamos eles um de cada vez. O José Antônio disse que ninguém nunca ia encontrar naquele poço. E os equipamentos? As mochilas? Jogamos tudo junto. O José Antônio disse para não levar nada, que qualquer coisa dos meninos podia ser rastreada." Com a confissão de Marcos, a polícia foi atrás de Paulo Roberto Oliveira, o 3º homem envolvido no crime. Mas Paulo havia desaparecido do radar há anos. Investigações revelaram que ele havia se mudado para o interior de Goiás em 2003 e desde então usava documentos falsos. "Paulo sempre foi paranoico", contou Marcos. "Depois do que aconteceu, ficou com medo que a polícia descobrisse. Mudou de nome, foi embora para longe."
Levou 3 meses de investigação para localizar Paulo Roberto Oliveira, agora vivendo como Pedro Silva, em uma fazenda remota no interior goiano. Quando a Polícia Federal chegou para prendê-lo, Paulo não ofereceu resistência. Eu sabia que um dia vocês iam me encontrar, disse ele calmamente. 15 anos carregando esse peso na consciência. Paulo confirmou todos os detalhes do relato de Marcos e forneceu informações adicionais que só alguém presente no crime poderia saber. Foi tudo ideia do José Antônio, repetiu Paulo. Ele viu os 3 no camping, viu que tinham equipamentos caros, máquina fotográfica e achou que seria fácil assaltar na trilha. Por que vocês o seguiram até a trilha secundária? A gente queria pegar eles longe do camping, onde ninguém ia ouvir se gritassem. Seguimos eles pela trilha principal, e quando eles entraram na trilha pequena para fotografar não sei o que, a gente aproveitou. E então, a gente chegou perto deles e o José Antônio mandou entregar tudo. O menino alto, o Lucas, tentou proteger os amigos. Pegou uma faca que tinha na mochila e partiu para cima do José Antônio. E José Antônio reagiu. José Antônio sempre foi violento. Pegou uma pedra e acertou a cabeça do menino. Aí a menina começou a gritar e o outro rapaz tentou correr. José Antônio ficou louco, disse que agora a gente tinha que matar todos. Paulo parou de falar, claramente perturbado pela memória. Eu tentei parar ele, continuou finalmente. Mas José Antônio era mais forte que eu e o Marcos juntos. E a gente também estava apavorado, com medo de ser preso. Então vocês ajudaram a esconder os corpos. A gente não tinha escolha. José Antônio disse que se a gente não ajudasse, ele ia dizer que a gente também tinha matado. E quem ia acreditar na nossa palavra contra a dele? Com as confissões de Marcos e Paulo, o caso dos 3 jovens desaparecidos finalmente estava resolvido. 16 anos depois do crime, a justiça finalmente alcançava os responsáveis. Marcos Vieira Santos foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Paulo Roberto Oliveira recebeu a mesma sentença. José Antônio Ferreira, o mentor intelectual e executor principal dos assassinatos, havia escapado da justiça humana ao morrer em 2013, mas sua culpa foi oficialmente reconhecida pelo tribunal. Justiça tardia, mas ainda assim justiça, declarou o juiz durante a sentença. Estes 3 jovens tinham toda uma vida pela frente. Lucas Santos sonhava em ser um grande montanhista. Paula Silva queria documentar a natureza brasileira. Rafael Lima desejava salvar o Cerrado. Seus sonhos foram brutalmente interrompidos por 3 homens que escolheram o caminho do crime. Para as famílias, a conclusão do caso trouxe um misto de alívio e dor renovada. Finalmente sabemos a verdade, disse Maria Santos no dia da sentença. Meu Lucas tentou proteger os amigos até o fim. Isso me dá um pouco de paz. José Santos, que havia passado anos culpando a si mesmo por não ter encontrado o filho, encontrou algum consolo na resolução do caso. Pelo menos agora, sei que não foi minha culpa não ter achado eles. Estavam escondidos onde ninguém ia procurar. A professora Silvia Silva usou o julgamento para homenagear a filha. Paula sempre acreditou que a fotografia podia revelar a verdade sobre o mundo. No final, foi através de suas últimas fotos que conseguimos descobrir o que aconteceu com ela. Roberto Silva anunciou que criaria uma fundação em nome da filha para promover a segurança em atividades de ecoturismo. Não podemos trazer Paula de volta, mas podemos trabalhar para que outras famílias não passem pelo que passamos. Augusto e Carmen Lima, os pais de Rafael, encontraram paz na fé religiosa. Deus revelou a verdade no tempo certo, disse Carmen. Nosso Rafael está descansando em paz agora. O delegado Roberto Mendes, que havia carregado o peso do caso não resolvido por 15 anos, finalmente pôde dormir tranquilo. Foi o caso mais difícil da minha carreira, admitiu ele.
Durante anos me senti um fracasso por não ter conseguido resolver. Mas a verdade sempre aparece, mesmo que demore. Os restos mortais de Lucas, Paula e Rafael foram finalmente entregues às famílias para sepultamento adequado. Depois de 15 anos perdidos na serra, os três amigos puderam descansar em paz, cercados pelo amor de quem nunca desistiu de procurá-los. Seu Antônio Ferreira, proprietário do Camping Aventura, implementou novas medidas de segurança após o caso. Agora exigimos documentos verdadeiros de todos os campistas, explicou ele, e temos câmeras de segurança em todos os acessos. Nunca mais um crime desses vai acontecer no meu camping. A Serra do Cipó, que por 15 anos foi assombrada pelo mistério dos três jovens desaparecidos, voltou a ser um destino turístico popular. Mas agora os guias sempre contam a história de Lucas, Paula e Rafael como um lembrete sobre a importância da segurança na natureza. E no poço onde os três foram encontrados, suas famílias instalaram uma placa simples, em memória de Lucas Santos, Paula Silva e Rafael Lima. Que suas vidas inspirem outros a valorizar a amizade e proteger a natureza que tanto amavam. A verdade havia finalmente emergido das profundezas da terra, trazendo justiça para três jovens cujos sonhos foram brutalmente interrompidos, mas cujo legado continuaria vivo na memória de todos que os amaram. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais nunca havia visto um julgamento que despertasse tanto interesse público quanto o dos assassinos de Lucas Santos, Paula Silva e Rafael Lima. Quando as portas do fórum se abriram na manhã de 15 de março de 2017, exatamente 16 anos após o crime, uma multidão se aglomerava do lado de fora, incluindo familiares das vítimas, jornalistas, estudantes universitários e moradores da Serra do Cipó que haviam acompanhado o caso desde o início. Marcos Vieira Santos e Paulo Roberto Oliveira entraram no tribunal algemados, escoltados por policiais federais. Marcos, agora com 55 anos, havia envelhecido drasticamente durante os meses de prisão preventiva. Seus cabelos tinham embranquecido completamente e ele evitava olhar para a galeria onde estavam as famílias das vítimas. Paulo, de 52 anos, mantinha uma postura mais resignada. Durante os meses de interrogatórios, havia colaborado completamente com a investigação, fornecendo detalhes que ajudaram a reconstruir completamente os eventos daquele domingo fatal de 2001. A promotora de justiça, doutora Fernanda Carvalho, uma mulher de 42 anos especializada em crimes violentos, havia preparado meticulosamente o caso. Para ela, que também era mãe de 2 filhos jovens, o assassinato dos 3 universitários representava tudo o que havia de mais covarde na criminalidade brasileira. Senhores jurados, começou a promotora em sua argumentação inicial, vocês vão ouvir hoje sobre um crime que chocou não apenas Minas Gerais, mas todo o Brasil. 3 jovens talentosos, cheios de sonhos e projetos, foram brutalmente assassinados por 3 homens que escolheram o caminho mais fácil, o roubo e a violência. A doutora Carvalho mostrou ao júri as últimas fotos tiradas por Paula, projetadas em uma tela grande. As imagens, mesmo deterioradas pelo tempo, contavam a história final dos 3 amigos. A alegria inicial, a descoberta de que estavam sendo seguidos, o medo crescente e, finalmente, o confronto fatal. Paula Silva continuou fotografando até os últimos momentos de vida, disse a promotora, sua voz embargada pela emoção. Essas imagens são o testemunho final de 3 jovens que lutaram pela vida e foram covardemente assassinados. A defesa, representada pelos advogados Dr. Carlos Mendes e Dr. Roberto Silva, tentou argumentar que seus clientes foram coagidos por José Antônio Ferreira, o verdadeiro mentor do crime. Meus clientes foram vítimas tanto quanto os jovens assassinados, argumentou o doutor Mendes.
José Antônio Ferreira era um homem violento que os intimidou e forçou a participar de um crime que nunca teriam cometido por vontade própria. Mas os depoimentos das próprias testemunhas contradisseram essa versão. Marcos Santos, durante seu depoimento, admitiu que a ideia inicial do assalto havia surgido de uma conversa entre os três no camping. A gente viu que os jovens tinham equipamentos caros, confessou Marcos. O José Antônio falou que seria fácil roubar eles na trilha, mas eu e o Paulo concordamos. Ninguém nos forçou a nada. Por que vocês concordaram? Perguntou a promotora. Porque a gente estava sem dinheiro e achou que seria fácil, respondeu Marcos, baixando a cabeça. A gente pensou que seria só pegar as coisas e ir embora. Nunca imaginamos que ia dar no que deu. E quando José Antônio começou a agredir as vítimas, vocês tentaram impedir? Marcos ficou em silêncio por vários segundos antes de responder. Não, admitiu finalmente. A gente ficou com medo. Paulo Roberto Oliveira confirmou a versão de Marcos, mas forneceu detalhes ainda mais perturbadores sobre os momentos finais das vítimas. O Lucas tentou proteger os amigos até o fim, testemunhou Paulo. Mesmo depois que o José Antônio bateu na cabeça dele com a pedra, ele ainda tentava ficar entre a gente e a Paula. E a vítima Paula Silva? Ela tentou correr quando viu o que aconteceu com o Lucas, respondeu Paulo chorando. Mas tropeçou e caiu. O José Antônio alcançou ela e fez a mesma coisa. E Rafael Lima? O Rafael tentou ajudar a Paula. Gritava para a gente parar, dizia que iam dar tudo o que a gente quisesse. Mas o José Antônio disse que agora era tarde demais, que eles tinham visto nossos rostos. Os familiares das vítimas, que acompanhavam o julgamento da galeria, choramingavam silenciosamente durante esses depoimentos. Maria Santos segurava firmemente a mão de José Santos. O casal havia se reconciliado após a descoberta dos corpos e a resolução do caso. Meu filho morreu tentando proteger os amigos, sussurrou Maria para o marido. Isso é o Lucas que eu conhecia. A professora Silvia Silva anotava tudo em um caderno, como se quisesse preservar cada palavra sobre os últimos momentos da filha. Seu marido Roberto mantinha o braço ao redor dela, oferecendo apoio silencioso. Augusto e Carmen Lima oravam baixinho durante os depoimentos mais difíceis. Sua fé religiosa havia se tornado ainda mais forte após descobrir o destino do filho. O depoimento mais impactante veio do próprio delegado Roberto Mendes, que relatou ao júri os 15 anos de investigação frustrada e o impacto que o caso havia tido não apenas nas famílias, mas em toda a comunidade mineira. Durante 15 anos, essas famílias viveram na incerteza, testemunhou o delegado. Não sabiam se seus filhos estavam vivos ou mortos, se haviam sofrido, se voltariam para casa. Foi uma tortura psicológica que durou 1,5 décadas. Delegado, perguntou a promotora, em sua opinião profissional, esse crime poderia ter sido evitado? Sim, respondeu Mendes categoricamente. Se os acusados tivessem usado documentos verdadeiros no camping, se tivéssemos conseguido identificá-los em 2001, poderíamos ter resolvido o caso imediatamente. Mas eles planejaram cuidadosamente usar identidades falsas para não serem rastreados. A perícia forense foi apresentada em detalhes pela doutora Fernanda Almeida. Ela explicou ao júri como as condições únicas do poço haviam preservado evidências cruciais, incluindo o DNA dos assassinos na faca usada no crime. A análise dos ossos revela que as vítimas sofreram múltiplos traumatismos, explicou a perita. Lucas Santos recebeu pelo menos 3 golpes na cabeça, Paula Silva 2 golpes e Rafael Lima 4 golpes. Foram ferimentos brutais que causaram morte instantânea. Doutora, perguntou a promotora, as vítimas sofreram antes de morrer? Baseado nas evidências forenses e na sequência dos ferimentos, acredito que sim.
Eles tiveram tempo para perceber o que estava acontecendo e tentar se defender. Um dos momentos mais emocionantes do julgamento foi quando a promotora leu trechos dos diários pessoais das 3 vítimas, encontrados em suas casas durante a investigação original. Do diário de Lucas Santos, entrada de 23 de março de 2001, 2 dias antes do acampamento. Estou muito animado para o acampamento da UFMG. A Paula quer fotografar bromélias para o projeto dela. E o Rafael está empolgado com a possibilidade de ver animais da serra. Planejei toda a nossa rota, marquei os pontos interessantes no mapa. Vai ser uma aventura incrível. Às vezes penso como sou sortudo por ter amigos como eles. Do Diário de Paula Silva, entrada de 24 de março de 2001, véspera do crime. Amanhã vamos para a Serra do Cipó. Estou levando 2 filmes para a câmera porque quero documentar tudo. O Lucas conhece trilhas secretas onde crescem plantas raríssimas. Vou fazer as melhores fotos da minha vida. Depois desse trabalho sobre epífitas, talvez consiga uma bolsa de iniciação científica. O futuro parece tão brilhante. E do Diário de Rafael Lima, entrada de 20 de março de 2001. Consegui juntar dinheiro para comprar uma bota de trilha nova. Não era cara, mas para mim representa muito. É incrível como os pais fazem sacrifícios pelos filhos. Meu pai trabalhou hora extra durante 1 mês para me dar essa bota. Vou usar ela no acampamento e pensar nele a cada passo. Um dia vou retribuir tudo que ele e a mãe fizeram por mim. Não havia uma pessoa seca na sala quando a promotora terminou de ler os trechos. Senhores jurados, disse a doutora Carvalho em sua argumentação final. Esses 3 jovens representavam tudo o que há de melhor na juventude brasileira. Eram estudiosos, dedicados às famílias, apaixonados pela natureza, cheios de planos para contribuir com a sociedade. Seus assassinos destruíram não apenas 3 vidas, mas todos os sonhos, projetos e contribuições que eles teriam dado ao nosso país. Marcos Santos e Paulo Oliveira tiveram 15 anos para refletir sobre o que fizeram. 15 anos para se apresentar à justiça, para confessar o crime, para aliviar o sofrimento das famílias. Escolheram o silêncio. Escolheram deixar essas famílias sofrerem na incerteza. Isso demonstra não apenas covardia, mas uma crueldade que vai além do crime original. Peço a vocês que façam justiça não apenas por Lucas, Paula e Rafael, mas por todas as famílias que têm filhos jovens explorando o mundo, estudando, sonhando. Mostrem que a sociedade brasileira não tolera que sonhos sejam brutalmente interrompidos pela ganância e violência. O júri deliberou por 6 horas. Quando retornaram com o veredito, o silêncio no tribunal era absoluto. Quanto ao réu Marcos Vieira Santos, anunciou o presidente do júri, o consideramos culpado de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Quanto ao réu Paulo Roberto Oliveira, o consideramos culpado pelos mesmos crimes. As famílias das vítimas abraçaram-se chorando. 15 anos de luta finalmente haviam resultado em justiça. O juiz Carlos Eduardo Moraes, um magistrado experiente que havia presidido centenas de julgamentos, ficou visivelmente emocionado ao proferir a sentença. Marcos Vieira Santos e Paulo Roberto Oliveira, disse o juiz, vocês foram considerados culpados do assassinato brutal de 3 jovens inocentes. Seus crimes destroçaram 3 famílias, privaram a sociedade de contribuições valiosas que essas vítimas teriam dado e mancharam para sempre a Serra do Cipó com sangue inocente. Considerando a gravidade dos crimes, a crueldade empregada e o sofrimento adicional causado às famílias pelo ocultamento da verdade durante 15 anos, os condeno a 30 anos de prisão em regime inicialmente fechado, sem direito a benefícios pelos primeiros 10 anos. Que esta sentença sirva de alerta. A justiça brasileira pode demorar,
mas sempre alcança os culpados. Marcos e Paulo foram levados algemados de volta à prisão, onde cumpririam suas sentenças. Marcos nunca mais falou sobre o caso, mergulhando em depressão profunda. Paulo começou a participar de grupos religiosos na prisão e escreveu cartas de pedido de perdão às famílias, embora nenhuma delas tenha respondido. 3 meses após o julgamento, as famílias finalmente puderam realizar o funeral que haviam esperado durante 16 anos. A cerimônia foi realizada no Cemitério da Consolação, em Belo Horizonte, com a presença de centenas de pessoas. Estudantes da UFMG, professores, moradores da Serra do Cipó e pessoas que haviam acompanhado o caso pelos jornais vieram prestar suas últimas homenagens. Os 3 caixões foram colocados lado a lado, como os amigos haviam vivido. Maria Santos colocou uma foto de Lucas criança sobre o caixão. Silvia Silva depositou a última foto que Paula havia tirado antes da viagem fatal. Augusto Lima deixou a bota de trilha que Rafael havia comprado especialmente para o acampamento. Meu filho, minha Paula, meu Rafael, disse a professora Silvia durante o eulógio. Vocês partiram juntos e agora descansam juntos. Durante todos esses anos, não sabíamos onde estavam, mas sabíamos que estavam unidos. A amizade de vocês foi mais forte que a morte. O professor Dr. Marcos Oliveira, que havia autorizado a caminhada fatal 16 anos antes e carregava a culpa desde então, também falou na cerimônia. Lucas, Paula e Rafael representavam tudo o que um professor espera de seus alunos, disse ele chorando. Curiosidade, dedicação, companheirismo, respeito pela natureza. Eles tinham carreiras brilhantes pela frente. Como biólogos, teriam contribuído para a conservação ambiental, para a educação, para a pesquisa. O Brasil perdeu 3 futuros cientistas. Após o funeral, as famílias trabalharam juntas para criar um memorial permanente em honra dos 3 jovens. A Fundação Lucas Paula Rafael foi estabelecida com doações de toda a sociedade mineira. A fundação oferece bolsas de estudo para estudantes carentes de biologia, financia projetos de conservação ambiental na Serra do Cipó e promove atividades de ecoturismo seguro. Queremos que algo positivo saia dessa tragédia, explicou Roberto Silva, que se tornou presidente da fundação. Lucas, Paula e Rafael amavam a natureza e queriam dedicar suas vidas a protegê-la. Vamos continuar esse trabalho em nome deles. A UFMG criou o Laboratório de Biologia e Conservação Lucas Paula Rafael, onde estudantes de graduação e pós-graduação desenvolvem pesquisas sobre a flora e fauna do Cerrado Mineiro. Eles queriam ser pesquisadores, disse a reitora da universidade, professor Sandra Gomes, durante a inauguração do laboratório. Agora, gerações de estudantes vão realizar pesquisas em nome deles. Na Serra do Cipó, o local onde os 3 foram assassinados se tornou um memorial natural. Uma trilha ecológica foi criada, com placas educativas sobre a fauna e flora da região, sempre enfatizando a importância da segurança durante atividades na natureza. Transformamos um lugar de tragédia em um lugar de aprendizado, explicou seu Antônio Ferreira, que doou parte de suas terras para o projeto. Os turistas aprendem sobre natureza e sobre como se proteger durante as trilhas. O poço onde os corpos foram encontrados foi fechado e transformado em um jardim memorial. Uma placa simples marca o local. Em memória de Lucas Henrique Santos, Paula Regina Silva e Rafael Augusto Lima, jovens biólogos que dedicaram suas vidas ao estudo e proteção da natureza. Que suas vidas inspirem futuras gerações a valorizar a ciência, a amizade e a preservação ambiental. 1979-2001. O delegado Roberto Mendes se aposentou em 2018, 2 anos após resolver o caso que havia definido sua carreira. Em sua festa de aposentadoria, ele foi homenageado pelas famílias das 3 vítimas.
O delegado Mendes nunca desistiu dos nossos filhos, disse Maria Santos durante a homenagem. Mesmo quando o caso saiu dos jornais, mesmo quando outros achavam que era tempo de esquecer, ele continuou investigando. Nossa gratidão é eterna. Este caso me ensinou que a verdade sempre encontra um caminho, respondeu o delegado. Pode demorar anos, décadas, mas a justiça sempre chega. Lucas, Paula e Rafael finalmente descansam em paz. Os caçadores João Silva e Marcelo Santos, que fizeram a descoberta inicial, nunca aceitaram a recompensa oferecida pelas famílias. Fizemos o que qualquer pessoa decente faria, disse João. Encontrar aqueles jovens e dar paz às famílias já é recompensa suficiente. Hoje, 23 anos após o crime, a história de Lucas, Paula e Rafael continua tocando corações em todo o Brasil. Documentários foram produzidos, livros foram escritos, e o caso se tornou um exemplo de como a persistência familiar e policial pode superar até os casos mais difíceis. Nas universidades brasileiras, especialmente nos cursos de biologia, a história dos 3 jovens é contada como um lembrete sobre a importância da segurança em atividades de campo e o valor da amizade verdadeira. Maria Santos, agora com 66 anos, trabalha como voluntária na Fundação Lucas Paula Rafael. Meu filho continua salvando vidas, diz ela, através das bolsas de estudo, através da educação ambiental, através de tudo que fazemos em nome dele. Silvia Silva se tornou uma defensora de vítimas de crimes violentos, ajudando outras famílias a navegar o sistema judicial. Paula me ensinou que mesmo na escuridão podemos encontrar luz, diz a professora. Sua máquina fotográfica revelou a verdade. Agora uso essa verdade para ajudar outras famílias. Augusto e Carmen Lima criaram um jardim memorial em sua casa, onde plantaram todas as espécies de plantas que Rafael estudava na universidade. É nossa forma de manter vivo o sonho dele de proteger o cerrado, explica Carmen. A Serra do Cipó, que um dia foi sombra pela tragédia, voltou a ser um destino procurado por estudantes e pesquisadores. Mas agora todos que visitam a região conhecem a história de Lucas, Paula e Rafael e carregam consigo a lembrança de 3 jovens que amaram a natureza até seus últimos momentos. E nas noites claras, quando a lua ilumina as montanhas mineiras, os guias locais ainda contam aos visitantes sobre 3 jovens biólogos cujos sonhos foram interrompidos, mas cujo legado continua vivo na conservação da serra que tanto amaram. A justiça havia sido feita. A verdade havia sido revelada. E a memória de Lucas Henrique Santos, Paula Regina Silva e Rafael Augusto Lima continuaria inspirando futuras gerações a valorizar a vida, a amizade e a beleza do mundo natural que dedicaram suas jovens vidas a estudar e proteger. No final, eles não morreram em vão. Seus sonhos vivem através de cada estudante que recebe uma bolsa da Fundação, cada pesquisa realizada no laboratório que leva seus nomes, cada turista que aprende sobre segurança na serra e cada família que encontra esperança em sua história de amor, perda e justiça final. A Serra do Cipó guarda muitos segredos em suas montanhas antigas, mas o segredo de Lucas, Paula e Rafael finalmente foi revelado, trazendo paz para quem os amou e justiça para quem os tirou do mundo muito cedo. E nas manhãs ensolaradas de março, quando o outono mineiro desperta com sua beleza serena, é possível imaginar 3 jovens biólogos caminhando pelas trilhas eternas da memória, finalmente livres para explorar para sempre os mistérios da natureza que tanto amaram.